Glória a Jesus, o soberano, aquele que é digno de receber todo louvor, toda glória e toda adoração. Ele que é o dono, louvado seja Deus, de tudo que é em mim, de tudo que é em ti. E a Bíblia vem dizer que tudo que tem fôlego, louve a Deus. Por isso eu quero te convidar neste momento a louvar, a adorar, glorificar o nome santo do Senhor Jesus, exaltando, tributando toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao seu santo nome. Desde já eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo por aí. Louvado seja Deus, que os céus fale grandemente ao meu e ao teu coração. Preste atenção na letra deste louvor, que os céus ele vai falar grandemente contigo. Palavra que o Senhor trouxe para nós meditarmos. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 8, é que nós vamos fazer a leitura. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma instrução poderosa para você e para mim neste exato momento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Neste lugar, tu és real. Aleluia, Jesus. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Jesus. Neste lugar, tu és real. Ele é real, louvado seja Deus. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Jesus. A Bíblia vem dizer que se aquele povo que se chama pelo nome dele se humilhar, se voltar dos seus maus caminhos, pedir perdão, então dos céus o Senhor nos ouvirá, perdoará os nossos pecados e sarará, louvado seja Deus, a nossa terra. Glória seja dado o nome santo do Senhor, porque Ele és a nossa colheita, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Minha fonte, a tua fonte, se chama Jesus. Ele é a nossa colheita, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Por isso eu quero glorificar, porque Ele é, louvado seja Deus, Ele é o nosso amor, glória a Jesus. A minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte
fonte é o teu amor. Aleluia, Jesus. Ele é, louvado seja Deus, a colheita da minha vida e da sua. Sim, quando nós, louvado seja Deus, somos filhos, nós temos uma herança, mas melhor do que qualquer herança terrena é a herança celestial, a herança que vem do trono de Deus, a herança chamada Jesus Cristo. Ele é a tua herança, Ele é a minha herança. Por isso este louvor vem falar que Ele é a nossa fonte. Louvado seja Deus, e que se nós nos humilharmos, Ele ouvirá do seu trono a minha oração, Ele ouvirá a tua, e Ele não vai te deixar sem resposta. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, eu quero louvar a Deus por este louvor, quero louvar a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus aí do outro lado, e eu tenho certeza que Deus ele vai ministrar grandemente ao meu e ao teu coração. Aleluia. Ele inclinarás o ouvido dele ao meu e ao seu clamor. Por isso eu quero louvar a Deus, porque Ele tem inclinado sempre, aleluia, para olhar para a terra, como está escrito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia. Estou colocando aqui um fundo musical. Eu glorifico a Deus, porque Ele já colocou uma palavra no meu e no teu coração no dia de hoje. Eu tenho certeza que Ele já falou com você. Ele só veio aqui acrescentar, trazer mais uma porção. Louvado seja Deus, para te encher, para glorificar o teu nome. Eu quero louvar a Deus, porque até aqui Ele tem me sustentado, Ele tem te sustentado, Ele tem me ajudado, eu tenho te ajudado. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vem dizer, lá no Salmo de número 30, verso de número 5, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus ele me trouxe a lembrança desse versículo e eu não poderia deixar de falar, porque eu sei que tem endereço, eu sei que é para alguém. E eu creio que os céus, ele vai continuar falando comigo e contigo. 1 Samuel, capítulo de número 8, nós vamos começar fazendo a leitura do texto e diz assim. 1 Samuel, capítulo 8, a partir do verso de número 1 em diante, diz assim. Quando envelheceu Samuel, novamente nomeou seus filhos como os líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles eram líderes de Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei, para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disse, dai-nos um rei, para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então, ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como os comandantes de 1000 e outros como comandante de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamento para os seus carros de guerra. E tomará suas filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e dará aos criados deles. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas,
e dará aos seus oficiais os seus criados. Também tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer uma orientação para mim e para você. Nos diz a palavra do Senhor aqui neste capítulo lá do livro de Samuel, capítulo de número 8, que era um tempo em que Israel não tinha rei. E Deus ele falava com o povo por intermédio de juízes, de sacerdotes, de profetas. E neste tempo ali, o profeta usado na época era o profeta Samuel. A Bíblia vem dizer que Samuel ele envelhece pelo que ele nomeia os seus filhos. Louvado seja Deus, para continuar o seu exercício. Porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o exercício de sacerdote era passado, louvado seja Deus, de geração para geração. Mas a palavra vem nos dizer que os filhos de Samuel, eles não trilhou o mesmo caminho de Samuel. Eles não andaram em retidão, não andaram em serviço verdadeiramente de Deus. Ele diz assim, versículo de número 3, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Ou seja, tudo aquilo que era levado até eles, louvado seja Deus, eles não usavam como Deus estava querendo que fosse feito. Algo, uma causa para ser julgada, eles não usavam de justiça. Tudo aquilo que era levado ao templo para ser sacrificado e oferecido a Deus era desviado. Eles se tornaram gananciosos, pelo que a palavra vem dizer, que eles tomavam aquilo que era ofertado, aquilo que as pessoas levavam para o mantimento, louvado seja Deus da obra, e para que assim fosse sacrificado, pelo que a Bíblia vem dizer aqui, era tomado por ganância. E a Bíblia nos diz que o povo de Israel, vendo tudo aquilo, eles decidem então subir para conversar com Samuel, mas eles não pedem, louvado seja Deus, um outro sacerdote, eles não pedem para que Deus nomeie um líder espiritual, eles pedem para que Deus nomeie um rei. Mas esse pedido daquele povo não vem simplesmente pelo fato de que eles estão vendo que os filhos de Samuel não estão seguindo o caminho, aleluia, do seu pai, que era um caminho de retidão, que era um caminho de serviço ao Senhor. Mas é porque eles estão vendo que outras nações têm um rei e eles não. E aqui vai um alerta para mim e para você. Por quê? E diz assim a palavra, glória a Jesus. Aleluia. Versículo 4 diz assim: por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Olha só o que eles dizem. Tu está velho, louvado seja Deus, e os teus filhos não têm trilhado os teus caminhos. Que era um caminho de falar o que realmente Deus queria, um caminho de servir a Deus em espírito e em verdade. Porque a Bíblia vem dizer que os filhos de Samuel se corromperam, faziam aquilo que não era justo. Mas eles, aleluia, eles vão usar um artifício, eles vão usar aqui algo para tentar convencer Samuel, mas não é algo que agrada a Deus. E diz assim: escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. E muitas das vezes, nós, louvado seja Deus, por algum momento, por algum motivo, estamos nos assemelhando a outras nações. O que significa outras nações? Outros costumes, outras culturas. Estamos, aleluia, olhando para uma cultura que não serve a Deus, estamos querendo nos assemelhar. E isso é muito, louvado seja Deus, arriscado. Porque muitas das vezes, na maioria dos casos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é aquilo que Deus tem.
A palavra vem dizer que o povo ele faz um pedido, mas o pedido do povo não está alinhado com a vontade de Deus. Porque se nós lermos a Bíblia, o rei de Israel era o próprio Deus. Então o povo não precisava de um rei, aleluia, terreno, porque já existia um rei espiritual. A Bíblia nos diz que então, eles dizem assim: louvado seja Deus, escolhe agora um rei para que nos lidere e nos assemelhe a outras nações. E Deus ele não quer que nós venhamos a ser semelhantes, louvado seja Deus, a práticas pagãs. Deus ele não quer que nós venhamos a ser semelhantes àquilo que não agrada. O povo estava pedindo que eles tivessem um rei como as outras nações tinham. Só que aquele povo era liderado por um rei humano. E Deus ele queria continuar sendo o rei, louvado seja Deus de Israel. E o que Deus está querendo falar comigo e contigo neste exato momento é que muitas das vezes nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pedimos ao Senhor. Por quê? Porque possa ser que nós estamos querendo nos assemelhar a alguém, ou a algo, a uma cultura, ou a um costume que nós vimos que não agrada a Deus. E é muito importante nós entendermos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós precisamos pedir a Deus, sim, porque a Bíblia vem dizer: pedir, pedir e dá-se-vos-á. É necessário nós pedirmos, sim. A Bíblia também vem dizer que tudo aquilo que pedires, crendo no nome do Senhor Jesus, receberás. Mas o povo estava pedindo algo que não era o que agradava a Deus, porque o rei de Israel era o próprio Deus. O povo não precisava de um rei, o povo precisava de um sacerdote, precisava de um juiz, precisava de um profeta, um líder espiritual, precisava de alguém que falasse por intermédio de Deus, porque o verdadeiro rei era o próprio Deus. Mas o povo ali, eles olham para as outras nações, eles veem que as outras nações têm reis, e que sempre que as outras nações sobem para guerrear contra Israel, tem alguém, aleluia, liderando. Aí a Bíblia diz assim, louvado seja Deus, que quando Samuel ouviu isso, ele se desagradou e ele foi orar. E quando Samuel está ali orando ao Senhor, para saber o que Deus também achava a respeito do povo querer um rei, sendo que Deus era o próprio rei de Israel, a Bíblia vem dizer que Deus diz assim para Samuel: atenda a tudo o que o povo lhe pede, está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, louvado seja Deus, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito. E Deus está dizendo para Samuel, isso aqui é muito interessante, porque apesar, louvado seja Deus, da petição não agradar a Deus, Deus ele permitiu. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos tanto algo que Deus ele permite. Aí é que entra a vontade permissiva. É diferente da vontade soberana de Deus. A vontade soberana era que Deus continuasse reinando como rei de Israel. Mas o povo queria tanto outro rei, que não fosse Deus, que fosse um homem, que Deus então permite. Mas Deus diz assim, eu vou permitir, mas fale para eles qual vai ser a consequência. Porque esse rei não vai ser rei apenas por ser rei. Esse rei ele vai querer direitos, ele vai reivindicar coisas de vocês. E a Bíblia vem dizer que então Samuel, ali ele começa a listar para aquele povo aquilo que o rei iria requerer deles para que pudesse reinar, para que fosse um rei. Em outros termos, Deus estava querendo dizer para eles, vocês vão trocar, aleluia, o reinado divino por um reinado de um homem que não pode fazer nada e que ao invés de não fazer nada, ainda vai cobrar de vocês. E o que Deus vem falar comigo e contigo é que é muito importante nós entendemos que aquilo que nós pedimos diante do trono tem uma consequência, porque muitas das vezes tem coisas, louvado seja Deus, que Deus realmente de fato não vai permitir. Por quê? Porque além de não agradar a Ele, não glorifica o seu nome e vai trazer um prejuízo muito grande. Mas a Bíblia vem dizer que nesse caso aqui Deus ele permite. Por quê? Porque o povo precisava entender que ele já tinha um rei. É muito importante nós termos cuidado com aquilo que nós pedimos ao Senhor. Por quê? Porque nem sempre é a vontade de Deus. Mas muitas das vezes Deus ele permite. É onde entra, mais uma vez eu vou repetir, a vontade permissiva de Deus. A Bíblia diz que Deus ele permitiu, mas o povo teve que colher daquela permissão. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que o povo estava querendo se assemelhar
a outros povos. E isso é muito perigoso. Sabe aquele ditado, aleluia, que normalmente as mães e os pais sempre falam? Você não é todo mundo. E Deus vem falar para você que você não é todo mundo. Não queira se assemelhar à cultura, ou não queira fazer algo que você viu porque viu A ou B fazendo. Não. Pergunte se é da vontade de Deus. Queira saber se é, louvado seja o nome do Senhor Jesus, algo que agrada ao Senhor. Nos diz a palavra que aquele povo estava olhando para a cultura das outras nações, estava esquecendo de olhar para a sua própria cultura. Estava esquecendo de olhar para o seu próprio eu. Aquele povo, eles poderiam ter subido a Samuel, sim. A Bíblia diz que os filhos de Samuel estavam pecando. A Bíblia vem dizer que os filhos de Samuel não estavam liderando como Samuel liderava. Eles poderiam reivindicar, sim. Até porque estava errado. Mas o que eles não poderiam era ter pedido um rei. Porque eles olhou para as outras culturas. E muitas das vezes tem pessoas que estão olhando para quê? Para onde não é para olhar. Muitas das vezes tem pessoas querendo se assemelhar àquilo que não é para se assemelhar. Aquele povo estava querendo um rei. Quem sabe, possa ser que você esteja querendo algo também que não seja para você querer. Possa ser que você esteja querendo algo também que não seja da vontade do Senhor Jesus. E Deus até permita. A Bíblia nos diz que Deus permitiu. E a Bíblia vem dizer que Deus então fala, Deus explica. Antes de Deus falar para você o não, Ele vai te explicar o porquê. Mas muitas das vezes Deus deu a oportunidade do povo retroceder. Deus explicou para o povo por intermédio da vida de Samuel. Deus, Ele falou tudo o que iria acontecer se aquele povo requeresse um rei que não fosse o Senhor. Mas a Bíblia vem dizer que mesmo Samuel tendo explicado que eles iriam trabalhar, que iriam ser escravos, que iriam pegar as melhores mãos de obra e queria colocar para trabalhar no palácio, que aquela mão de obra, louvado seja Deus, iria servir a lei, que não iria ser tão bem reembolsada. A Bíblia vem dizer que eles pegariam o melhor da colheita, o melhor do gado, o melhor de tudo, para servir ao rei. Mesmo assim, olha só, e diz a palavra, diz assim, louvado seja Deus. E diz assim, todavia, versículo de número 19, capítulo 8 do livro de 1 Samuel diz, todavia, o povo se recusou a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações. E Deus está dizendo, não queira ser como todo mundo. Não queira ser, louvado seja Deus, como os outros estão fazendo. Será que a forma como os outros estão fazendo está certa? Possa ser que não. Esse não ser como todo mundo não é de você se achar melhor, ou de você, louvado seja Deus, desfazer, não é isso. Mas a palavra vem dizer aqui que o povo já tinha um rei que era o próprio Deus. Imagine trocar o rei celestial por uma pessoa como eu e você. Foi isso que aconteceu. E a Bíblia vem dizer que porque isso aconteceu, eles pagaram o preço. E Deus, Ele falou, todas as vezes que você quiser fazer algo que não estiver dentro da vontade soberana de Deus, Deus, Ele vai te alertar. Deus, Ele vai falar. Deus, Ele vai usar uma situação. Deus, Ele vai usar alguém. E Deus, Ele vai dizer, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso e isso. Porque Deus, Ele é um Deus de oportunidade. Deus, Ele é um Deus que Ele não me deixa e não te deixa no engano. Então, todas as vezes que você quiser fazer algo que não esteja alinhado com a vontade de Deus, Deus, Ele vai usar alguém. Deus, Ele vai usar uma situação para te dar a entender que aquilo não vai ser de bom benefício. Mas é uma escolha minha ou sua. E a Bíblia nos diz que o povo aqui escolheu por optar pelo rei, que seria uma pessoa. E nesse caso foi quando Saul foi escolhido. E é por isso que mais na frente a palavra do Senhor vem dizer que o povo escolheu Saul, mas Deus então escolheu Davi. Por quê? Porque o povo queria tanto um rei e Deus, Ele permitiu. Mas aí mais lá na frente a Bíblia diz que o coração de Saul se corrompe, que Saul, ele não adora mais a Deus, e Deus então levanta Davi. E muitas das vezes nós estamos olhando
para o que não é para olhar, e nós estamos querendo nos assemelharmos. E isso é muito perigoso. Porque se assemelhar àquilo que não agrada a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pode trazer inúmeras consequências. Olha o tanto de consequências que aquilo poderia trazer para aquele povo. Aquele povo poderia ser escravizado, seus filhos poderiam ser escravizados. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que alguns seriam colocados como comandante de 1000, outros como comandante de 100, ou seja, literalmente iria ter que estar na guerra. Imagine só, que a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele ará terras, fazer colheita, fabricar armas, louvado seja Deus de guerra, e além de fabricar as armas, construir carros, para que se pudesse colocar cavalos, para que o rei pudesse subir. Deus, Ele sempre vai mostrar, todas as vezes que vinha uma vontade no seu coração, Deus, Ele sempre vai mostrar se aquilo vai te trazer um benefício ou um malefício. E é muito importante você estar atento à voz do Senhor, porque muitas das vezes Deus, Ele não vai dizer sim para aquilo que eu e você estamos programando fazer. Porque se Deus disser sim, aquilo vai trazer para mim e para você um malefício. Só que muitas das vezes Deus não vai dizer não de todas as formas, com toda clareza. Deus, Ele vai mostrar para você o porquê do não. Só que Deus, Ele vai dizer, não faça. Deus, Ele vai te mostrar e você vai ter que decidir. Nos diz a palavra que Deus, Ele mostrou para aquele povo, mas Deus, Ele deixou o povo decidir. Por quê? Porque senão Deus, Ele não seria um Deus que atua com a justiça. A Bíblia vem dizer que Deus, Ele deu livre arbítrio ao homem. E é por isso que nós, aleluia, vamos ver a Bíblia relatar de um Deus justo. Se Deus não desse ali o direito do povo escolher, Deus não estaria sendo justo. E Deus, Ele permite. É aí que muitas das vezes entra a vontade permissiva. Por quê? Deus, Ele sabe que não vai te fazer bem. Deus, Ele sabe que não é aquilo que Ele quer. Mas Ele deixa você escolher. Ele te fala, por aí não, vai por aqui. Se você for por aí, vai acontecer isso e isso. E muitas das vezes nós, como seres humanos, achamos que é coisa da nossa mente. Achamos que nós estamos ouvindo coisa demais. Mas não é. É o próprio Espírito Santo testificando dentro de você o que é para você fazer ou não. Por isso, todas as vezes que Deus usar um Samuel, não sei, né? Pode ser num louvor, pode ser numa palavra, pode ser por intermédio da natureza, eu não sei. Deus tem várias formas de falar. Mas todas as vezes que Deus usar um Samuel e Deus disser qual é a consequência, fazer você parar e pensar um pouco. Deus fez aquele povo parar e pensar. Pense, pare e pense naquilo que você está querendo fazer. A Bíblia vem dizer que o povo não estava pensando. E Deus ainda deu ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um tempo para aquele povo pensar. Para que aquele povo pudesse dizer, não, nós não precisamos nos assemelhar a ninguém, porque nós somos únicos. Quantas das vezes tem pessoas que querem ser outra pessoa? Quantas das vezes tem pessoas que querem imitar outras pessoas, quer viver a vida de outra pessoa? Você é único, você é única. Deus te fez com a forma que não fez ninguém. Deus te fez com o DNA que Ele não usou para ninguém. Você é especial. Quantas pessoas querem ter a vida de A ou de B? Será que aquela vida verdadeiramente é aquilo que aquela pessoa conta, é aquilo que aquela pessoa mostra? Você acha mesmo que não tem, que tem vida sem problema? Não existe. A Bíblia vem dizer para mim, para você, no mundo teremos aflições. Muitas das vezes tem alguém passando uma aflição um pouco diferente, outra um pouco maior, mas não deixa de não ter. Claro que nem tudo é também só aflição, só luta. Não é isso. Mas aquele povo estava querendo se assemelhar. E quantas pessoas muitas das vezes não se aceitam? Quantas pessoas não aceitam a vida que tem porque quer ter a vida de fulano? Começa a olhar para outras nações, começa a olhar para outra casa, começa a olhar para outra situação. E Deus está dizendo, louvado seja Deus, a minha graça te basta. Assim como disse Paulo lá no livro de Atos, aquele povo estava olhando para outras nações. Algo interessante foi o que eles falaram, porque eles poderiam subir com argumento e dizer, olha Samuel, os seus filhos eles não estão seguindo o teu caminho, por isso nós não vamos ouvi-lo. Pergunta para Deus aí se Deus não tem um sacerdote, se Deus não tem um profeta para falar conosco, ou até você mesmo. Nós sabemos que você está velho, mas a unção de Deus permanece sobre ti. Mas a Bíblia diz assim, versículo louvado seja Deus, de número 5, diz assim,
Tu já está idoso e os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outros povos. Aquele povo queria se assemelhar. E Deus vem dizer para você: não queira se assemelhar a ninguém. Seja você. Seja aquilo que eu disse que você é. Se aceite. Muitas das vezes, quantas pessoas não se aceitam? Muitas das vezes, quantas pessoas têm complexo? Eu queria ser igual a A, igual a B. Eu queria ter a vida que C ou que D tem. Não, meu irmão. Viva a sua realidade com Jesus Cristo. Isso não quer dizer que você não busque uma melhora. Isso não quer dizer que você não possa admirar. Não é isso. O que Deus vem falar aqui é que nós não podemos nos assemelhar àquilo que não agrada a Ele. Os outros povos tinham reinado, mas não adorava a Deus. Era o reinado do próprio homem, debaixo da sua própria inteligência, da sua própria capacidade. Não tinha submissão ao Senhor Jesus. E muitas das vezes nós estamos querendo nos assemelhar àquilo que nem chega perto de se assemelhar a Deus. Muitas das vezes nós estamos querendo ter aquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não é aquilo que Deus teria para nós. Imagine só que o que Deus tinha era a sua própria presença. O povo foi trocar pela presença de Saul, um homem terreno. Que a Bíblia vem dizer: louvado seja Deus, que no fim dos seus dias estava atormentado. Que era necessário Davi tocar uma harpa. Será que você está entendendo que muitas das vezes aquilo que eu e você queremos não é aquilo que Deus Ele quer? E Deus Ele me dá a entender e Ele te dará a entender. E nós vamos ter que escolher. E eu clamo a Deus para que Ele traga esse espírito de discernimento sobre a minha vida e sobre a tua, para que eu e você possamos entender que muitas das vezes aquilo que passa no nosso coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquilo que muitas das vezes nós queremos tanto, pode não ser aquilo que Deus Ele quer, pode não ser aquilo que Deus Ele tem, e que nós viemos a dar ouvido à voz do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo mostrar para nós aquilo que vai nos trazer malefício, nós viemos a entender: não, se isso vai me causar dano, se isso não é de boa valia, eu não vou fazer. Porque o Espírito Santo está mostrando. O Espírito Santo está falando. Mas muitas das vezes nós não estamos querendo ouvir. O povo não ouviu Samuel. E a Bíblia vem dizer que o povo diz assim: louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Será que você quer mesmo ser como todo mundo? Deus Ele te fez para ser único, para ser única. Deus Ele não te fez para ser uma cópia. Deus Ele não te fez para se assemelhar a ninguém. Deus te fez para se assemelhar a Ele. A Bíblia vem dizer que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Deus Ele disse quando criou o homem: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Se você quer se assemelhar a alguém, se assemelhe a Jesus Cristo. Tenha Cristo como base. Tenha a presença do Espírito Santo como pessoa, para que você possa se assemelhar, para que você possa dizer: eu quero ser parecido com Ele. A Bíblia vem dizer que, estando ali perto de Jesus ser crucificado, quando Pedro ele vai negar Jesus, a Bíblia vem dizer que Pedro ele para próximo de uma fogueira e pessoas o reconhecem. Diz assim: não é aquele o Pedro que anda com Jesus? E Pedro diz: não sou eu. Mas algumas pessoas dizem assim: é você sim, você se parece com ele. É muito importante nós queremos nos assemelhar às coisas de Deus, aos exemplos que tem na Bíblia. Quantas pessoas têm seguido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, artistas, cantores. Nada contra você elogiar, nada contra você admirar o trabalho do outro. Não é isso, meu irmão, não é isso. Mas tem pessoas que querem ser igual, deixa de viver, porque fica se assemelhando, quer aquela vida ali. Será que aquela pessoa tem paz de espírito? Será que aquela pessoa dorme? Será que aquela pessoa não tem problema? O que Deus vem dizer é: viva a sua vida e se assemelhe a mim. Aquele povo estava querendo se assemelhar a outras nações. Só que as outras nações tinham práticas que não agradavam a Deus. Muitas das vezes nós estamos querendo nos assemelhar a algo, a alguém, a alguma situação que não agrada ao Senhor. E Deus Ele vem como um alerta para que você viemos olhar para aquilo que nós temos e ser grato. A Bíblia vem dizer que aquele povo tinha Deus como rei, mas aquele povo não estava sendo grato. Aquele povo estava querendo ter um rei como as outras nações tinham. Mas o que eles não sabiam é que aquele povo tinha um rei, mas aquilo trazia um malefício para eles.
aquilo trazia impostos, aquilo trazia uma sobrecarga. E Deus está dizendo que quando eu e você queremos coisas que não vêm do propósito de Deus, traz uma sobrecarga. Traz coisas que não, aleluia, traria se você tivesse submissa à presença de Jesus Cristo. Que Deus ele possa continuar falando ao teu coração. Medite nesta palavra que lá no livro de 1 Samuel, capítulo número 8. E essa é a palavra que Deus ele trouxe para falar ao meu e ao teu coração, para te alegrar e dizer que a graça dele te basta. Deus te abençoe e lembre-se que você é único. Você não precisa se assemelhar a ninguém. Você não precisa buscar ser, aleluia, igual a ninguém. Ainda mais igual a quem você nem conhece, não sabe. A Bíblia vem dizer que aquele povo estava olhando para outras nações. Estava querendo se assemelhar, porque as outras nações tinham um rei. Mas aquele povo de Israel tinha o melhor do melhor rei, que era o próprio Deus. E aquele povo não estava enxergando. Comece a enxergar aquilo que você já tem. Comece a enxergar que a presença do Senhor Jesus te basta. Muitas das vezes possa ser que esteja faltando algo, mas se você tiver Jesus, você tem tudo. Ele é o melhor tesouro, Ele é a melhor porção, Ele é a minha colheita e a sua. Por isso eu estou entendendo o louvor. Será que aquele povo não tinha noção? Eles estavam abrindo mão do rei, dos reis, para querer um rei terreno. Muitas das vezes, quando nós estamos olhando para algo que não é aquilo que Deus ele tem, possa ser que nós estamos abrindo mão de algo que nós já temos, sem saber da consequência que aquilo vai nos trazer. Medite nesta palavra. Peça sempre a Jesus para te dar discernimento. E todas as vezes que Deus te apresentar as causas negativas daquilo que você está querendo fazer, aceite. Peça para que Deus coloque aceitação no seu coração. E que você entenda que nem tudo aquilo que você quer, muitas das vezes é a vontade de Deus. E que se Deus muitas das vezes permite algumas coisas, não é porque Ele, aleluia, não tem uma soberania. Mas é porque Deus ele é justo e Ele deixa o livre-arbítrio. Cabe a mim e a você escolher. Porque Deus ele sempre vai mostrar. Deus ele não vai deixar você sem saber. Deus ele vai dar um jeito de te orientar e dizer, ó, se você fizer isso e isso, pode acontecer isso e isso. A escolha é minha e sua. Deus te abençoe poderosamente. Fica com esta palavra. A palavra que o Senhor trouxe para a nossa meditação está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 8. E Deus ele vai continuar falando grandemente ao teu coração. Eu deixo a paz de Cristo. Se você tem sentido a presença do Senhor Jesus, me ajuda fazendo a obra missionária, compartilhando o vídeo, deixando o teu like, e que os céus possam te retribuir a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Em nome do Senhor Jesus, deixa aqui a minha gratidão, o meu abraço em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.